E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez juntos aqui numa videoaula. Eu sou o professor Fábio e hoje nós vamos falar sobre complementos verbais. Nós já estudamos os tipos de verbos e sua transitividade. Vimos que o verbo transitivo, ele pode ser direto e indireto, conforme o seu complemento. E esse complemento agora tem um nome, e nós vamos chamá-los de objeto. E aí nós vamos saber quais são esses complementos. Vem comigo? Os complementos verbais são aqueles que fazem parte dos verbos, aqueles que complementam os verbos transitivos. Nós temos o objeto direto, que é o que complementa o verbo transitivo sem a presença de preposição, que nós chamamos de complemento na aula anterior. Nós temos também o verbo, o objeto indireto, que complementa o verbo transitivo na presença de preposição, que nós também chamamos lá atrás de complemento. Seguimos. O objeto direto, veja nesta oração, nós vamos fazer as mesmas orações que fizemos na aula anterior, a quais chamamos de complementos. Raquel lavou o carro. Quem lava alguma coisa. Nós temos aqui o verbo lavou, sempre lembrando que os verbos estão flexionados. Nós temos também aqui o complemento carro, o carro, que complementou o verbo. Nós chamamos de objeto direto. E quando nós temos aqui, o complemento sem a preposição, nós chamamos de verbo transitivo direto. Neste segundo exemplo, nós temos lá a frase: Tiago tirou os sapatos. O que Tiago tirou? Os sapatos. Portanto, os sapatos é o complemento do verbo tirou, e nós chamamos de objeto direto. Esse objeto direto complementou o verbo transitivo direto, tirou. Veja o próximo exemplo. Lembra do que eu te disse? Quem lembra, lembra de algo. Temos aqui a presença da preposição. E o complemento é do que te disse ontem. Do que te disse ontem é o complemento do verbo lembrar. Então, nós temos aqui um objeto indireto, porque está sendo precedido de preposição. Portanto, este verbo torna-se verbo transitivo indireto. Veja esse próximo exemplo. Eu acredito em suas melhoras. O verbo eu acredito. Nós temos aqui uma presença de uma preposição. O complemento do verbo é acredito em algo. Acredito em quê? Em suas melhoras. Então, nós temos aqui o complemento do verbo. Damos o nome de objeto indireto. Primeiro porque nós temos um complemento e esse complemento tem a presença de uma preposição. E este verbo, então, torna-se um verbo transitivo indireto. O objeto direto e indireto, nós já conhecemos como são os complementos. Vamos ver como fica aqui na prática. Pedro dirigiu o carro para casa. Nós temos o verbo dirigiu, nós temos uma preposição casa. Vejam que quem dirige, dirige algo. O que Pedro dirigiu? O carro. Então, nós temos aqui o primeiro complemento. Para casa, tem a preposição. É o segundo complemento. Quem dirige, dirige o carro. Para onde? Para casa. Veja que no momento do trânsito do verbo, quando eu perguntei o que Pedro dirigiu, simplesmente a resposta é o carro. Então, este é o primeiro complemento. E para onde o carro foi? Para onde Pedro dirigiu esse carro? Para casa, o segundo complemento. No primeiro, nós damos o nome de objeto direto. E no segundo, de objeto indireto. E este verbo torna-se um verbo transitivo direto e indireto, porque ele possui os dois complementos. Veja o próximo exemplo. Comi bolo com chocolate. Quem come, comeu algo. Comeu o que neste exemplo? Um bolo. Vejam que tem uma preposição seguida que explica como foi, que tipo de bolo é aquele. Então, nós temos bolo é o primeiro complemento,
Com chocolate é o segundo que complementa bolo. Então, nós temos aqui um objeto direto e o objeto indireto. O verbo, então, é um verbo transitivo direto e indireto. Você terá um objeto direto e indireto quando o verbo pede complemento e o complemento possui um outro complemento preposicionado. O que é isso? Você pergunta para o verbo, ele vai te responder. E esta resposta ainda precisa de um complemento que vem sendo precedido de um verbo. Não é difícil, é fácil, fácil. A gente tem aí mais 2 vídeos falando de transitividade 1, explicando o que é transitividade. Depois nós vamos para a transitividade 2, explicando os tipos de transitividade. E chegamos agora nos complementos destes verbos, que são os objetos. Ok? Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida ainda, assista novamente todos os vídeos. Se as dúvidas persistirem, me procure, deixe a sua sugestão, pode deixar a sua dica aí nos comentários. Dê um joinha neste vídeo, compartilhe com seus amigos e é isso aí. Até a próxima aula. Um abraço.